Olá, crianças! Então, hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto, nossa aula de ciências sobre poluição sonora. Esse assunto é um assunto que vocês devem escutar muito em casa. Os pais falando, orientando, não deixe esse fone de ouvido muito alto, né? Abaixe o volume, né? Abaixe o volume do jogo. Enfim, porque nós estamos cada dia mais com esses aparelhos do microfone cada vez mais já sensíveis, né? E essa sensibilidade faz com que o som saia mais nítido, mais cheio de efeitos, né? Que nós gostamos, né? Não vou falar para vocês que eu também não gosto, sim. Mas esse excesso do gostar do barulho, do som alto, faz com que a gente perca um pouco a audição, a sensibilidade da auditiva. Por isso que o nosso tema de hoje, na página 214, é a poluição sonora, né? Então, olha lá, leia a manchete a seguir. Perda auditiva começa cada vez mais cedo. Por que será? Né? Será porque estamos usando cada vez mais cedo o fone de ouvido? Será que as crianças agora, o mundo das crianças, é o mesmo mundo que é o mundo da professora que foi de infância? Não, né? O fone de ouvido na minha infância, não sei nem se tinha, mas se tinha, eu não tinha, né? Porque era algo muito difícil. Hoje não, hoje está tudo muito acessível, né? Existem fones de ouvidos bem simples e baratos, então tá todo mundo usando. Até a professora, para escutar vocês melhor na aula Meet, está usando o fone de ouvido. E tem muitas de vocês que estão usando o fone de ouvido. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para não aumentar o volume demais. Por quê? Porque isso causa danos nas células do nosso ouvido. Lembro que numa atividade que foi na quinta-feira, tinha que enumerar a fala da professora, a propagação do som. Lembram disso? Então, primeiro a professora fala, que era o número 1 lá embaixo, né? A professora fala, né? Daí as ondas sonoras estão no ambiente, chegando até os ouvidos. Os alunos escutam que chega o som no ouvido e de lá do ouvido vai para o encéfalo para pensar na informação que a professora estava passando. Então, gente, é muito importante esse assunto e muito atual, né? Neste momento e nessa fase de idade de vocês, a mãe tem que sempre ir lá todo ano, tem que fazer o exame do oculista, né? Para ver se a sua visão tá boa, porque vocês começam a ler mais, né? Tem que ler mais do que no segundo ano, né? E a audição a gente também precisa tomar cuidados, né? Chegar num lugar onde o barulho é muito grande faz com que você vá perdendo a sensibilidade na audição. Os professores, né, que dão aula de manhã, tarde, tem muitos que dão à noite, eles têm que se preocupar, eles têm que fazer exames atrás de exames, de períodos de 6 a um ano, né, de 6 meses a um ano, tem que fazer
preventivo da audição e da visão. Então, é um tema muito importante, atual e delicado, porque a gente não dá bola. Mas com os anos, por exemplo, a professora tem 20 anos de sala de aula. Pensa o barulho que a professora está acostumada a escutar todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, né? Nesse momento, esse ano não, né? Mas nos outros anos, né? E eu dou aula na rede pública, né? Nas escolas públicas. Então, as escolas públicas, a sala de aula, ela contém mais alunos, né? Eu já falei para vocês, eu tenho 36 alunos na parte da manhã. Então, o barulho é muito maior. Então, quando eu vou dar aula com um tom de voz mais alto, porque eu tenho que propagar o som na sala para 36 alunos. Aí eu vou à tarde, nossa sala tem 21, né? Às vezes eu vou com o mesmo tom da de manhã, não, daí eu tenho que ir abaixando o tom para chegar aos 21, mas também não ser exagerado, né? Não falar tão alto quanto na sala de 36, entenderam? A gente tem que aprender a equilibrar o som da voz. Às vezes eu chego em casa falando alto. Por quê? Porque eu acabei de sair da sala dando aula. Então eu chego em casa, que é mais silêncio, né? Que tem menos pessoas. Então assim, eu chego em casa, tá mais... E eu tô falando alto, né? Às vezes a minha filha, mãe, por que você tá falando tão alto? Porque a professora ainda não baixou o tom para falar para menos pessoas ainda, né? Então vamos lá. Leia a manchete a seguir. Perda auditiva começa cada vez mais cedo. Overdose sonora do dia a dia põe nossa audição em risco. Para você, o que é poluição sonora? Já pensaram nisso? Carros de som, obras de construção, tráfego intenso de veículos, boates, que são as casas noturnas que tem o som alto, bares, sirene de ambulância e de polícia, televisor e aparelhos de som em alto volume e fones de ouvido. Isso causam a perda auditiva. Essas são algumas fontes sonoras ou fontes de sons às quais estamos expostos diariamente, principalmente nas grandes cidades. Ali do lado, aqui tem uma figura que tá o tráfego ali. E o tráfego, ele traz, tráfego intenso de veículos da cidade de São Paulo. Ele traz, além da outra poluição, né? Ela traz essa poluição de buzina, de barulho de carro, né? De moto. Tem umas motos que, nossa, parece que dói o ouvido. Não é mesmo? Então, em nosso cotidiano somos expostos a diferentes sons. Quando em excesso, eles podem causar danos à saúde das pessoas, caracterizando a chamada poluição sonora. Embora invisível, esse tipo de poluição já é considerado um problema de saúde pública e causa inúmeros casos de perda auditiva permanente.
disso, o excesso de sons no ambiente pode causar problemas cardíacos, distúrbios do sono, dificuldade de aprendizagem, principalmente em crianças, estresse, dores de cabeça, tonturas e irritabilidade. Olha lá. Os sons, página 215. Os sons apresentam diferentes intensidades. Veja o quadro. Tic-tac do relógio. Se tá tudo em silêncio no quarto e tiver um relógio, tic-tac, tic-tac, aquilo não te deixa dormir, gente. Não te deixa. Experiência própria. A professora colocou a semana passada o relógio que estava lá na nossa sala. Lembra do nosso relógio? Porque logo a gente vai entrar em matemática nesse conteúdo de horas. Então a professora trouxe o relógio e colocou, pendurou no quarto, aonde, né, ficam os meus materiais, meu canto de estudo e de aula agora. Então a professora pendurou na parede. Daí eu falei, pelo menos tem um relógio aí. Gente, chega de madrugada, a professora tá feita uma coruja, só escutando aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pensa a professora dorme. Não, já tirei, não tem como ficar ali com... Porque aquele barulho que na hora do dia, assim, a gente não escuta, mas na hora que tá tudo em silêncio, fica aquele tic-tac, não vai dando certo não. Então a intensidade é 20. Conversa normal, 60, né, decibéis. Tráfego intenso de veículos dentro do carro, 85 decibéis. Secador de cabelo, 100 decibéis. Fone de ouvido no volume máximo, 105. Britadeira e avião a jato, 130 decibéis. E fogos de artifício, 150. Acima de 85 decibéis, os sons podem causar danos permanentes à audição. Então, se você seca o cabelo todos os dias no secador, se você coloca o fone de ouvido no máximo, 105 decibéis, praticamente uma tarde toda, tem que cuidar mais da audição, gente. É verdade, tá? Portanto, é recomendado limitar o tempo de exposição a sons com esse nível de intensidade. O quadro ao lado mostra o tempo máximo de exposição sem proteção para evitar lesões. Então tá aí. Nível de intensidade sonora, 85 decibéis. Com 85 decibéis, você pode ficar 8 horas escutando em 85 decibéis. Agora, se já for para 90, você só pode ficar 4 horas, tá? Agora, se for 94 decibéis, só 2 horas por dia. Se for 100 decibéis, 1 hora por dia, tá? Se for 105 decibéis, só pode 30 minutos. E se for 110, pode 15 minutos. Isso é recomendado, gente. Se todo mundo leva a risca, assim, segue a regra, não sei, né? Cada um tem a sua organização de casa. Mas é bom para que todos tenham cuidado com o ouvido. Porque o problema não vai aparecer já. O problema vai aparecer mais tarde, quando você tiver 50, 60 anos.
Aí você vai sentir, porque naturalmente o teu corpo vai, as células envelhecendo, enfraquecendo, né? Enfim, naturalmente. Mas se você não tem o cuidado hoje, isso pode ser mais precoce, ou seja, pode adiantar de 50 a 60 anos, pode adiantar para 40, 30 anos, 20 anos, né? É um problema que pode aparecer aí logo, se você não tomar seus devidos cuidados, ok? Nossa, eu não sabia que sons poderiam prejudicar a saúde. Podem sim, né? Realmente é preciso cuidar da saúde auditiva. E isso pode ser feito adotando medidas individuais e coletivas. Ok? Página 216. Veja a seguir algumas medidas que ajudam a reduzir os danos causados pela exposição excessiva aos sons em nosso cotidiano. Evitar ouvir sons com volume alto e por longo período de tempo, principalmente os fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso. Reduzir o tráfego de veículos. Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre riscos da poluição sonora. Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora. Usar protetores auriculares. Então, são umas espuminhas com fiozinho que você coloca aqui. Muitas pessoas que trabalham em indústrias, eles já têm que chegar e colocar. Eles não podem ficar lá, passar o dia sem o fone, sem o protetor auricular. Por quê? Porque é um som muito alto, provavelmente acima do que a lei permite, né? Dos 85 decibéis. E para proteção do funcionário, ele tem que usar protetor auricular. Tem algumas indústrias que seguem essas regras, ok? Vivendo valores. O cuidado com a saúde é um ato de amor próprio. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que saber que vai prejudicar. Eu não preciso esperar outra pessoa falar, opa, o som tá alto. Não, pode machucar meu ouvido, né? E quem tem o dom de tocar algum instrumento musical, sabe bem o quanto é importante cuidar do ouvido, ok? Tenha hábitos saudáveis em seu dia a dia e incentive essa prática entre as pessoas que você conhece. Comece pela sua casa, né? Com base nos problemas de saúde relacionados à poluição sonora, o Inmetro desenvolveu um selo que classifica alguns eletrodomésticos quanto à emissão dos sons. Então, procure os eletrodomésticos da sua casa, geladeira, né, por exemplo, e veja se tem esse símbolo, tá? É interessante. O selo ruído classifica os aparelhos eletrônicos em uma escala de 1, que é o mais silencioso, e a 5, o menos silencioso, além de informar o nível de intensidade sonora que ele emite. Dessa forma, as pessoas podem optar pela compra de equipamentos mais silenciosos, incentivando o desenvolvimento desse tipo de produto. Então, esse selo é importante para que
as pessoas consigam controlar e ter uma vida mais saudável, né? E não conviver com aquele barulho excessivo na sua vida, ok? Então, as atividades eu quero que vocês façam página 217 e 218, que na aula Meet nós vamos retomar esse assunto, ok? Beleza? Até à tarde. Beijo!